Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Olá, pessoal, boa noite. Tá com eco. Uau. Itamar Vieira Júnior e Sérgio Abranches. Eliana Alves Cruz. Apresentação feita em 4 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Itamar Vieira Júnior, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom escuro. Ele traja camiseta de botões azul claro e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Eliana Alves Cruz, uma mulher negra cujos cabelos de tom castanho escuro são todos envoltos em dreads que lhe estão presos na parte de trás da cabeça. Ela traja vestido longo, estampado de verde, amarelo, marrom e azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja blusa de mangas compridas preta e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Quando eu morrer, dirão, foi o maior inimigo dos fazendeiros. Epitáfio que me agrada muito pela novidade, porque nunca ninguém o teve no Brasil e, por ora, ainda ninguém quer ter. Mas a herança aí fica e verá que aparecerão logo muitos apóstolos para a democracia rural brasileira. Quanto a mim, desejo apresentar-me ao Juiz Supremo, dizendo: trabalhei o quanto pude para extirpar do mundo o monopólio da terra e a escravização dos homens. E pensando em Torto Arado, em salvar o fogo, e pensando em política de coalizão, em todas essas coisas que nos cercam, eu vou perguntar, mas ele afirmou, né? André afirmou que quem possui a terra possui o homem. Quem possui a terra possui o homem? Sérgio, você não engana ninguém. Seu cabelo está mais branco que o meu. Começa você. Você sabe que, por falar nisso, nós não fizemos a audiodescrição. Gente, sim, isso por de ser um favor. absurdo, a gente sempre... é a ansiedade de falar. Bom, eu sou uma mulher negra, uso dreads, presos atrás, estou com acessórios dourados e um vestido esverdeado com algumas coisas douradas. Eu sou um homem branco, de 1,80 m. Agora eu não vou esquecer, uso óculos, tenho cabelo branco com alguns remanescentes grisalhos e estou vestido com uma camiseta preta, jeans e tênis. Bom, eu sou um homem pardo, de pele clara, escura, depende da luz, né? É engraçado que essa autodescrição nos lançou num lugar de identificação, de reconhecimento, de identidade. Eu acho isso tão positivo, né? Alguns já nascem marcados, outros vão atrás disso ao longo da vida. E assim tem sido com muitos, né? Mas visto uma calça preta, tem uma camisa estampada, que tem um azul e um branco, tenho estatura mediana. Sou mais baixo que o Sérgio e acho que mais novo também. Com certeza mais novo. Mas, olha, para mim é um prazer enorme. Eu vou agradecer de novo a vocês por estarem aqui, porque sem vocês o festival
não aconteceria. São os autores com vocês. E dizer que se eu já tinha consciência do privilégio que eu tenho, agora, então, de sentar na mesma mesa com Itamar e com Eliana, aí, então, não tenho dúvida nenhuma que eu sou muito privilegiado. E, na verdade, eu devia estar, no máximo, mediano entre esses dois grandes autores brasileiros. E a Helena me fez uma pergunta que eu estava repassando aqui as coisas que eu tinha feito. Na verdade, ela cravou a pergunta no livro que eu acabei de entregar para a editora, que chama-se A Terceira Margem do Ipiranga, no qual eu trato exatamente a boa parte dele sobre a questão da terra e a questão que a gente pode ler boa parte da história real do Brasil como uma disputa por terra, por território, na qual tanto os negros quanto os indígenas foram violentados na sua humanidade para servir aos senhores da terra. E essa é uma questão que ainda não está resolvida. É uma questão que não está resolvida. E eu vou dar só um exemplo para vocês, vou ser muito breve, porque é tão direto que não tem muito por que elaborar demais. No dia 7 de setembro de 2022, desfilaram em frente ao palanque do então presidente tanques ao lado de tratores, mostrando a aliança que sempre determinou a visão autoritária do Brasil desde a Declaração da Independência. Tanques e tratores. Torturado termina com uma frase que acho que muitos já leram, sabem, que diz assim: sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Essa dicotomia forte e fraco é uma linguagem muito recorrente no meio dos trabalhadores rurais, né? Uma maneira simples de falar sobre a vida. Embora eu lance um outro olhar sobre essa linguagem forte e fraco, no campo eles têm essa certeza. Nós que não temos o título da terra, que estamos ali na posse da terra trabalhando há anos, gerações muitas vezes naquela mesma propriedade, eles são os fracos. Os fortes são os que têm o documento da terra, são os que oprimem, os que exploram o trabalho dessas pessoas, mas também exploram muita coisa, né? Exploram o ambiente. Acho que nossa história, a história do Brasil, é uma história de grande violência. E fizemos escolhas que ainda impactam no nosso cotidiano, né? Essa divisão social, a nossa desigualdade social, que é uma desigualdade interseccional, porque ela tem cor, ela tem origem, né? Parece que nascemos determinados a ocupar determinados espaços da sociedade. Só o fato de estarmos aqui, né, neste ambiente, já mostra um caminho de resistência, de luta, de sobrevivência, porque muitos faziam mesmo o que nós fazemos, mas não puderam estar nesse lugar, né? Então, quando essa frase encerra o livro, encerra quase que dizendo: olha, nessa visão, às vezes muito simples, do que é o campo, né? E nessa linguagem direta e objetiva do trabalhador rural, me fez refletir que os fortes, de fato, são aqueles que permanecem lutando pela sobrevivência. São aqueles que não, por mais que a vida seja violenta e dura, ainda não abaixaram a cabeça por completo. Se deixam guiar por sentimentos como a raiva, como a indignação, a revolta, e ainda assim lutam por um mundo, por um ambiente melhor. E eu penso que se hoje ainda o mundo se divide dessa maneira como foi projetado por esse projeto colonial, ali há algo no meio que
que caminha no outro sentido, que nos faz sonhar com outro. Voltamos para os sonhos do André Rebouças, né? E eu penso, por exemplo, que o projeto abolicionista daquele período já lutava pela abolição e pela reforma agrária, porque só isso poderia mitigar aquela desigualdade imensa que existia no Brasil. E isso não ocorreu. Mas isso não deixou de ser um sonho também, porque tudo que nós... toda a nossa vida em sociedade ainda depende muito da vida no campo, né? O alimento que chega à nossa mesa não é produzido em laboratório. Se falamos em soberania alimentar, estamos falando também de reforma agrária. Os poderosos, esses que caminham com os tratores ao lado dos tanques, né? Dos tanques militares, esses produzem commodity, para exportar. O povo não come commodity, né? Então, a reforma agrária continua a ser um tema urgente para o Brasil. E espero que, de fato, a gente olhe para o campo de uma maneira diferente, né? Entendendo a quem de direito pertence essa terra, né? Quem pode melhor trabalhar por ela? Quem pode garantir a condição de sobrevivência não apenas de sua família e de si próprio, mas de todo um país, né? Então, é sobre isso que eu penso quando você traz esse tema. Pois é, o André ele também tinha uma frase que eu acho: vivi para ver a abolição, mas não vivi para ver a democracia na terra. E se a gente pensar, né, o tempo que decorreu desde o dia em que ele pronunciou essa frase até hoje, e o pouco se caminhou, ou melhor, as coisas caminharam, mas ganharam um disfarce de outras coisas, né? A gente vê como o Brasil muda para continuar no mesmo lugar. Essa imobilidade, essa morosidade que o país tem de efetuar suas mudanças necessárias. Você traz isso no teu livro. A Bibiana e a Belonise ali simbolizam todo um país alijado dos processos. E tem a ver com o livro que você acabou de entregar, você estava me dando ali rapidamente um resumo, eu fiquei um pouco chocada da confluência das coisas, né? Eu não sabia desse mote do livro do Sérgio. E como a gente tem uma população completamente alijada dos grandes debates, das grandes questões que mudam o país, né? Você é um geógrafo, uma pessoa que lida com os territórios, e a gente vê que o Brasil ele tem essa coisa, acho que é uma coisa muito do século XXI do Brasil, que é uma cisão mesmo, né? Você tem ali, antigamente a gente tinha um país onde as pessoas caminhavam por todas as religiões, por exemplo. Hoje você tem um marcador, uma linha divisória. Daqui eu sou isso, você é aquilo, e não há fluidez ali, né? O campo e a cidade. Para nós, as pessoas dos centros urbanos, existe uma desconexão entre o campo, quem está lá no campo fazendo acontecer o que a gente come na nossa mesa, e a gente aqui. Eu acho que existe uma total alienação, né? Poucas pessoas param para pensar sobre isso no seu cotidiano. Porque a gente tem muita facilidade para acessar alimento, né? Pelo menos nós que aqui estamos. A gente vai no supermercado, vai na feira. Ninguém se preocupa saber de onde vem aquilo, né? De onde vem o tomate, a cebola, o feijão, o arroz. Essas preocupações não fazem parte do nosso cotidiano. Nós que vivemos nas cidades, vivemos cercados de distrações, né? Mas ali, em cada alimento, há muita luta, há muita história. Eu diria até que a história do país passa por essa produção, né, que para nós parece invisível. Hoje até algumas pessoas se preocupam assim, eu quero um alimento orgânico, mas ainda de uma maneira alienada, distante do que acontece no campo, né? De onde vem aquele alimento? Aquelas pessoas que estão produzindo esse alimento têm direito à terra? Elas têm o domínio da terra ou elas têm somente a posse, né?
Será que elas estão sofrendo algum tipo de violência? A pressão de toda a ordem no campo. E quando a gente fala, não é apenas pressão do grande proprietário, não. Muitas vezes é o Estado também que está ali com seus projetos desenvolvimentistas, também oprimindo aquelas populações que ali estão, né? Eu já encontrei casos, por exemplo, de igreja, que é o que aparece em Salvar o Fogo, né? São instituições sólidas que têm uma história muito imbricada com a política, com a história do Brasil, e que ainda detêm grandes frações de terra, né? E essas pessoas, onde é que estão? Quem está produzindo o alimento, quem leva o alimento à mesa, que de alguma maneira garante a nossa soberania alimentar com seu trabalho, com sua produção. Eu penso que há uma completa alienação nossa, né? E eu diria até minha. Acho que isso mudou quando eu fui trabalhar no campo, quando eu encontrei as pessoas e vi que ali existia um Brasil submerso, sobre o qual pouco se falava, e que é atravessado de inúmeras maneiras por essa história de violência, né? Porque no campo, se na cidade a gente vive distraído, no campo acho que as marcas da colonização e da escravidão elas não são nem latentes, elas estão patentes, são visíveis por onde a gente passa. Então, acho que passa pela educação, Eliana. Nós precisamos nos educar, nos conscientizar, procurar saber de onde vem o alimento que chega à nossa mesa, né? Porque ali pode ter uma cadeia de violência e exploração que a gente sequer imagina. E pensar que o futuro desse país passa também pela democratização do acesso à terra, a democratização ao acesso ao alimento também. E a gente não vai ter alimento se ficarmos dependentes apenas de quem não produz já, né? Porque, se você pensar no grande produtor, ele está produzindo commodity para a balança comercial, né? Eu gosto da Maria da Conceição Tavares, professora Maria da Conceição Tavares, quando ela diz assim: nós não comemos commodities, né? Não comemos PIB, comemos comida, né? E isso passa por outros processos, por outra ordem de conscientização também. Sérgio, o agro é pop? Não, o agro não é pop, o agro é poderoso. E é a única força social que está no poder no Brasil da colonização até hoje. E hoje, inclusive, com muito mais força do que já teve num passado recente. Hoje, a colisão ruralista, associada a outros setores também muito conservadores da representação política, dominam a maioria no Congresso brasileiro. Daí porque estão retornando com a questão do marco temporal, daí porque eles estão querendo reforçar todas as defesas a qualquer possibilidade de reforma agrária, né? Essa separação, essa apartação entre a cidade e o campo, ela não é um produto fortuito, não é o acaso. Nisso o Paul Auster não tem razão. Não foi o acaso. Essa separação ela é produzida para que a gente, na cidade, não tenha essa consciência do que se passa no campo que nos sustenta, né? Vou contar para vocês uma pequena historinha. Eu e Miriam temos um livro em comum que a gente gosta muito, que é o Grande Sertão Veredas. E quando o Grande Sertão fez 50 anos de publicação, a gente resolveu ir visitar. Eu estava muito envolvido na questão de cobertura ambiental. Eu tinha um site de treinamento de jovens jornalistas para cobrir meio ambiente. Eu resolvi, vamos lá no Parque Grande Sertão Veredas. E a Miriam foi para Brasília para poder vir para o parque, que ela foi fazer um doc para a Globo News com equipamento, e eu fui de carro direto do Rio para lá. Fica numa cidade, vocês vão entender tudo, chamado... como é que é mesmo? Gaúcho? Chapada Gaúcha. Você chega lá, só encontra gaúcho. E eu cheguei antes da Miriam, sentei assim, a pousada era muito simples, não tinha nem hall,
Então, eu fiquei na calçada, sentado numa cadeira, observando o movimento da cidade. E as pessoas vinham e sentavam ao meu lado. Que pessoas? As curiosas a respeito do que estava fazendo esse cara com um carro escrito O Eco no vidro. E aí, senta-se assim, veio para ver o parque? Eu disse, sim, vim para ver o parque. Disse assim, já entrou lá? Eu disse, não, ainda não entrei. Precisa de entrar. Precisa de ver as águas que tem lá. Quando eu estava chegando, Chapada Gaúcha a gente acessa por Unai, que é uma grande produtora de grãos, né, de commodity de Goiás. Aliás, de Minas, né, onde tinha acabado de ter um conflito no qual 2 guardas, na verdade, 2 fiscais do trabalho tinham sido assassinados. Um crime que até hoje não foi resolvido e punido. E eu parei o Jeep no primeiro morão de uma fazenda e zerei o marcador de quilometragem. Quando eu cheguei no último, tinha 16 quilômetros. Só soja. Não tinha um pinheiro, um coqueiro, uma árvore, não tinha nada. Ele tinha devastado a terra para plantar soja. Esse cara não tem mais água. Ele aterrou uma vereda. A vereda no sertão, no meu sertão, é onde tem as águas. O rio corre e aí você tem a vegetação, os animais vão lá para beber a água e tal. Ele tinha aterrado uma vereda de 2 quilômetros para plantar soja. E o conflito lá hoje, Tamar, sabe para que é? Para ter acesso às águas do parque, porque eles acabaram com a água deles. Entendeu? Então, é um conflito que continua. Então, e eles estão avançando. Esse parque está sendo desafetado, um bom pedaço dele, exatamente porque nós perdemos parte do poder que a gente tinha de confrontar essas pessoas que ganharam, fizeram uma grande mudança com as eleições de 18 e de 22. E de 22 a gente só ganhou a presidência, mas não ganhou o Congresso, né? Então, é um processo que a gente ainda tem que... E só para... Você falou uma palavra-chave, que foi a democracia. E o Itamar estava falando sobre a abolição que devia ter feito a reforma agrária, né? Bom, a República foi um golpe para evitar que a abolição fosse completada com a reforma agrária e a transformação dos escravizados, dos libertos, em pequenos proprietários produtores, né? E, portanto, eles tiveram que derrotar não apenas os abolicionistas e as lideranças já do movimento abolicionista, algumas negras, mas também os republicanos que queriam uma república verdadeira, uma república de gente igual, uma república igualitária. Só existe república de iguais. As repúblicas que não são de pessoas iguais, as repúblicas onde as pessoas não têm o mesmo direito, os mesmos direitos, não são igualitárias, repúblicas que são iníquas na distribuição dos direitos, não são repúblicas. A gente usa o nome errado. Isso não é república. Porque a república precisa de repúblicos. Precisa de que os seus cidadãos sejam todos eles cidadãos detentores do direito que a república confere. E a democracia não é democracia se não tiver a participação integral do povo. E a nossa democracia sempre foi uma democracia para os incluídos, deixando de parte a maioria excluída. Então, nós usamos mal esses nomes. Nós não somos uma democracia plena, nós não somos uma boa república, nós somos uma má república e uma democracia inacabada. E aí, Tamar, você traz um recorte desse Brasil para dentro da literatura, nesse momento em que tudo isso está sendo discutido, levantado. O mundo da ficção, e aí quando eu... ficção lato sensu, literatura audiovisual, em alguma medida, a mídia, de um modo geral, deixou de falar de determinadas coisas. Eu me lembro que nos anos 80, quando eu era bem jovenzinha, o tema reforma agrária era algo que eu via com frequência. De repente, essa novela que está no ar, a Renascer, tem um personagem que é o Tião Galinha, que na
versão original, se eu não me engano, era o Osmar Prado que fazia. E eu me lembro que o texto dele era um texto de por que eu não tenho o meu pedaço de terra? E nessa versão agora, pelo menos os capítulos que eu tenho visto, tem uma coisa da riqueza. Ele tem o diabinho na garrafa para enricar. Mas enricar para quê? Foi esvaziado um pouco o sentido do questionamento da questão da terra e dos coronéis e do poder. E aí você traz isso, é dessa realidade na ficção, nos teus livros. E, se não me engano, você me falou uma vez que ia completar uma trilogia, que seria a trilogia da Terra. Como é o feedback, depois de todos os prêmios, de toda a trajetória vitoriosa do Torto Arado e do Salvar o Fogo, como é o feedback desse Brasil tão distante dessas questões todas com a questão da terra que existe na tua obra? É tão interessante porque acho que o meu interesse pelo Brasil rural, vamos chamar assim, vem de muito tempo. A minha família, meu pai foi criado no campo até os 15 anos. E toda a família paterna era uma família de agricultores, pescadores, pessoas que não tinham terra, de fato, e viviam trabalhando em terra alheia, né? Produzindo e passando todas aquelas aflições que muitos passam ainda no dia de hoje. E eu conectei essa memória, vou chamar de memória familiar, eu conectei essa memória familiar já na adolescência a uma série de romances que eu li naquele período, apresentado por uma professora em Pernambuco, uma professora chamada Terezinha Cioli, que tinha verdadeira paixão pela literatura brasileira e me apresentou autores como Graciliano Ramos, como a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, a poesia do João Cabral de Melo Neto. Meu contato com essa literatura aconteceu na adolescência. Mas, ainda assim, meu pai já tinha tanto tempo que tinha migrado para a cidade. Aquilo não fazia parte do meu cotidiano, do meu universo. Anos depois, eu me formei em geografia e precisava trabalhar. Eu estava dando aula e eu me lembro que eu fiz concurso. Toda a aflição de todo jovem, né, que não nasceu em berço de ouro, quando se forma, sai em busca de trabalho. E eu fiz concurso para o INCRA, estudei, eu sabia que lidava lidava com a estrutura fundiária brasileira, né, com tudo que envolve essa questão, mas não tinha uma dimensão tão profunda do que era aquilo. E eu me lembro quando eu cheguei no campo, isso por volta de 2005, quando eu cheguei no campo do Brasil, eu fui trabalhar no estado do Maranhão. Quando eu cheguei no Maranhão, eu passei por um processo de estranhamento muito grande, né? Era um misto de estranhamento e familiaridade, porque, nossa, quantas décadas haviam se passado desde a publicação, por exemplo, de Vidas Secas? Quase 70 anos, hoje já quase 90 anos, né, que Vidas Secas foi publicado. E tantos romances daquele período, e eu via um Brasil tão parecido com o Brasil daquelas obras, né? Aquilo, para mim, disse, nossa, passaram 70 anos, e o que mudou, de fato? Ficou essa pergunta, essa interrogação, né? O que mudou? E eu como era muito interessado em literatura brasileira, eu passei o resto do tempo em busca. Parece que as pessoas não falavam mais sobre isso, né? Aquilo não fazia mais parte da vida das pessoas. Ninguém estava se importando, pelo menos não via movimentos artísticos que recuperassem e procurassem saber o que está se passando no campo do Brasil. E aí acho que eu fui movido muito por isso. Já havia um desejo de escrever essas histórias, e aí eu não, tenho certeza, que essas histórias ganharam densidade, profundidade. Eu pude viver e experimentar aquilo de uma maneira muito viva, muito intensa. E aí vocês podem perguntar por que a literatura, né? Eu sou geógrafo de formação, fiz mestrado, depois eu fiz doutorado no campo de estudos étnicos,
com ênfase em antropologia. E eu poderia ter escrito ensaios, poderia ter ido por outro caminho, mas eu era convidado pela literatura. E eu estou pensando na literatura como uma expressão artística. Eu acho que a literatura ela tem a capacidade, nos permite adentrar as subjetividades da vida humana, né? Um livro de ensaio, ele pode ser maravilhoso. Um livro sobre história, sobre sociologia, antropologia, podem trazer uma riqueza de dados, de informações, permitir que a gente reflita sobre muita coisa. Mas acho que a literatura trabalha com a dimensão da emoção. Muitas vezes menosprezamos essa dimensão, como se ela não fosse elementar e importante para a vida. E eu queria ir por esse caminho, porque eu acho... Eu não sou religioso, é muito engraçado, porque nos meus livros aparecem muitas práticas religiosas, muitas vezes. E eu tenho um profundo interesse pelas práticas religiosas como uma expressão humana. Aí eu brinco, a literatura é minha profissão de fé. Até já escrevi sobre isso. Literatura é minha profissão de fé, porque eu levo a literatura tão a sério que eu acho que ela nos permite coisas fabulosas, que é se colocar no lugar das personagens, experimentar a vida das personagens, porque ler é algo tão íntimo que envolve a nossa intimidade, né? Eu digo, um livro escrito, ele é apenas um objeto. Ele se torna vivo quando ele encontra o corpo de quem lê. Porque tudo isso passa, tudo que está escrito aqui, ele vai ser reorganizado pelo corpo de quem lê, que vai projetar as personagens, que vai pensar, vai fazer o encadeamento dos eventos da história, que vai se revoltar e que vai, às vezes, se comover com muitas passagens daquela história. O corpo todo do leitor está a serviço dessa história. E eu acho que isso permite que a gente exercite a alteridade, que a gente se coloque no lugar da personagem, mesmo que nossa vida seja radicalmente diferente. Nesse trato com o livro e com o autor e com as personagens, a gente confirma isso. Vamos viver essa vida por um tempo. E isso pode ser uma experiência tão radical que nos coloca num lugar de empatia pela dor do outro, né? Então, eu penso que há tantas pessoas maravilhosas escrevendo sobre tudo isso que minha contribuição não seria grande coisa. Mas, pensando na literatura, né, como expressão artística e como algo único, eu tinha uma contribuição muito pessoal, muito individual para dar, para a gente refletir sobre tudo isso, né? E eu percebi que a literatura era um bom caminho para trazer essas histórias para o público. Só não imaginava que seria um grande público, né? Eu sempre pensava nas pessoas à minha volta, assim, no máximo, aquelas pessoas que eu conhecia. E aí esse livro aconteceu de uma maneira que me fez entender, nossa, eu acho que o brasileiro tem fome, tem sede de conhecer a sua própria história e quer fazer isso de qualquer maneira, né? Itamar, você me frustrou, porque eu ia perguntar se a literatura tem o poder de convocação, e você respondeu tudo. Convocados Desculpe, estamos. minha amiga. Prometo que da próxima vez a gente combina antes. Não, maravilhosa a tua resposta. E a literatura com esse poder de convocação, eu me lembro do Morte e Vida Severina, né? É uma cova grande para o teu defunto parco, mas estarás mais ancho do que estavas no mundo, né? É estranho isso, né? É um país com essas dimensões continentais, com esse poder agrícola e de produção e produtor de tanta coisa que podia alimentar muitas gerações de muitas pessoas, e tão mal distribuído e tão mal arranjado com seus recursos naturais para dar conta da sua própria população. Tem um outro trecho aqui desse... Gente, o André Rebouças, eu acho que ele era um personagem assim. E aí eu trouxe aqui, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Espera aí, gente. Eu estou aqui metade analógica, metade digital. Aí é assim, né?
A escravidão não está no nome, mas sim no fato de usufruir do trabalho dos miseráveis sem pagar salário ou pagando apenas o mínimo para não morrer de fome. Aviltar e minimizar o salário é reescravizar. Mesmo nos países que se impõem altamente civilizados, a plutocracia faz todo o possível para reduzir o salário ao mínimo absoluto. A landocracia, principalmente, é reescravizadora por ativismo. Reescravizadora por ativismo, eu achei fantástico, né? Um visionário, né? Ativistas da escravidão é o que temos aí nos nossos... Não compreende a agricultura sem escravo ou sem servo da gleba. A gente tem uma população, já falamos aqui, muito alijada dos processos. Como a gente faz para incluir? Mas não incluir de cima para baixo, incluir na luta por direitos. Pois é, essa é a tentativa que a gente está... Essa é a pergunta que a gente está querendo responder, né? E eu não creio que ela tenha uma resposta definitiva e única. São vários os caminhos, né? E alguns deles são insondáveis. Às vezes, quando eu não consigo responder algumas perguntas, eu escorrego para a ficção, porque o Itamar tem razão. A ficção ela permite você trabalhar com as emoções. É o campo das emoções. E de muito mais liberdade, né? Quer dizer, tem muito menos regra para seguir do que no ensaio, né? Agora, o que eu tenho tentado entender é exatamente como é que... Porque a gente pode virar essa questão de outro lado, né? Que é o seguinte: por que os movimentos populares que existem desde a colônia, né, pela inclusão, nunca resultam na inclusão dessas pessoas, né? E não resultam porque exatamente a gente desenvolveu ao longo de todo o processo, primeiro com a estrutura colonial, depois com a República, né? E agora com essa tentativa de subverter a República para fazer com que ela não alcance o... Porque a nossa Constituição de 1988, se a gente lê direito, ela contém promessas importantes. Tem algumas coisas que ela realiza, mas ela avançou muito em relação a todas as outras que a gente teve. Mas são promessas que só se realizam através de políticas públicas e de ações do Estado ou da sociedade. E, então, por isso eu acho que tem essa tentativa de golpe recente, né, para impedir essa concretização das promessas da Constituição. E no processo, como é que isso acontece? Isso acontece de duas formas, eu acho, assim, principais, que eu consigo ver. Eu não consigo ver tudo, então tem outras, certamente. Uma é que como é que você consegue fazer com que essa dominação se perpetue, persista, apesar de toda a luta e de todos os movimentos? É porque a gente construiu uma mentalidade que começou a ser construída dentro da Casa Grande e que é sustentada por aquele sistema de interesses que também são originários, inclusive, da estrutura colonial ainda. Então, você tem uma relação entre uma mentalidade patriarcal e racista, porque foi escravista, e o autoritarismo, e essas pulsões autoritárias que vêm tentando... Não é? E o outro é quando a gente não consegue fazer com que os negros, os indígenas, os brancos pobres não se rebelem só com essa doutrinação, só com essa... Aceitem a minha mentalidade, porque ela é tão natural, quer dizer, por que você está contra? Né? Aí vem os mecanismos de repressão. Então, é um jogo o tempo todo de incutir na mente dos brasileiros a ausência do conflito, a normalidade da branquitude dominante, né? A normalidade do chefe de família, do homem. E todas as vezes que alguém diz, pô, mas não é assim, aí vem a repressão.
que eu... Eu concordo com o Sérgio, com o que ele disse, e eu vejo... Eu percebo que a todo momento somos convocados por isso, né? Para pensar as mazelas desse país e tentar trilhar caminhos de solução. Passamos os últimos anos, os últimos 4 anos do governo anterior, eu sempre falo sobre isso, distraídos. Bom, veio uma pandemia pelo meio, foi tudo tão horroroso, mas existia uma distração cotidiana para nos tirar. A gente estava muito mais preocupado com o que o presidente da República à época falava do que com os problemas reais do Brasil, né? Então, era um tempo de grandes distrações. E eu vejo, foi um tempo de aprendizagem, mas foi um grande tempo perdido também, né? Porque acho que a eleição do novo governo devolve o país a uma certa normalidade, porque nenhum governo é perfeito, a gente tem inúmeras questões, precisamos avançar de inúmeras maneiras, e a gente vai pontuar isso, mas parece que a sociedade agora volta a refletir, pensar sobre os reais problemas desse país. E todos os avanços civilizatórios desse país, vamos pensar, a abolição, mesmo ela sendo incompleta, mesmo tendo inúmeras questões, eu acho que a abolição ela continua acontecendo ao longo do tempo, né? São várias leis e dispositivos ao longo desse mais de um século de que ela foi promulgada, que estão ali, são os artigos que faltaram na lei da abolição. Ela continua a caminho. Todos os avanços civilizatórios, eu acho que eles têm uma origem justamente nessa organização popular. A Constituição de 88 não seria a Constituição de 88, por mais frágil que ela possa parecer, né? Nós que somos progressistas queríamos muito mais, mas todos os avanços que estão ali pontuados são avanços que só foram possíveis porque existia uma pressão popular. O movimento negro, o movimento indígena, o movimento dos sem terra, né, os sindicatos dos trabalhadores, das inúmeras denominações, todos esses foram importantes, todas essas organizações civis foram importantes para permitir que a gente tivesse uma lei, uma Constituição que, de fato, fosse plural, tentasse contemplar todos os brasileiros da melhor maneira. Então, a literatura ela também pode nos convocar a isso, né? A sair desse lugar de passividade e sentir compaixão pela vida do outro, né? Porque a ideia é essa, nos vincular, nos ligar às personagens a partir das emoções, nos permite sentir suas dores, suas venturas e desventuras. E isso pode ser poderoso para nos colocar num lugar absolutamente novo, onde a gente seja capaz de compreender as dores alheias. Tem uma historiadora americana de nome Leigh Hunt, que escreveu um livro que foi traduzido há muitos anos para o português, que se chama A Invenção dos Direitos Humanos. Direitos humanos, nós não nascemos com os direitos humanos, né? Esta é uma convenção que pactuamos em sociedade para que tenhamos uma vida com padrões morais dignos, né? E ela diz nesse livro, ela conta a história dos direitos humanos e ela diz que a literatura foi importantíssima para a consolidação do que se compreendia como direitos humanos, ali, principalmente no fim do século XVIII e início do século XIX. Os romances, naquela época, nos países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, muitos eram publicados em fascículos nos jornais. Então, ali tinha uma elite que sabia ler, né? Porque a grande maioria não sabia ler daquelas pessoas. Mas essa elite era a elite que estava ali, de alguma maneira, produzindo leis, né, mudando, pensando a sociedade. E, aos poucos, eles foram
eles foram sendo sensibilizados para questões como o papel da mulher na sociedade, que era algo que já aparecia com frequência nos romances, de uma maneira muito tímida. A questão da escravidão transatlântica aparecia ali também. Isso foi sensibilizando, por exemplo, tem países que, muito antes do Brasil, aboliram a escravidão. E ela diz que o romance, a literatura, teve deu sua contribuição para que isso fosse possível também. Né? Então, eu penso que a literatura ela pode nos colocar num lugar de inquietação, até porque o que move o escritor a escrever é justamente essa inquietação. E a gente não espera que o leitor aceite isso com certa passividade. A leitura ela não é passiva, né? A leitura é um movimento ativo do corpo para entender e compreender tudo. Então, a gente espera que, de fato, a literatura, embora muitos digam que ela não tem essa função, que ela nos ajude, nos sensibilize a pensar nas questões humanas, na experiência humana, de outra maneira. Você está com problema com o seu microfone? Quer o meu emprestado? Eu empresto. Não... Acho que a bateria está acabando, não sei. Mas aí eu ia te perguntar o seguinte: o que ainda te inquieta para trazer para essa literatura? O que ainda você acha que falta? Você também, Sérgio. O que você ainda acha que a gente pode explorar nesses objetos chamados livros e que pode convocar ao pensamento, e mais que ao pensamento, à ação, né? Porque ficar ali contemplando a natureza e desperdiçando o tempo, né? O que ainda te inquieta? São muitas as coisas que me inquietam, Eliana. Não sei se eu sou capaz de falar e escrever sobre todas. São muitas as questões que me inquietam, né? E eu penso que a literatura, para mim, é esse lugar, esse espaço de criação, mas também de reflexão. Porque, na medida que eu estou criando, eu estou refletindo. Estou refletindo sobre o meu tempo, sobre a minha história, sobre o mundo à minha volta. Né? É apenas uma versão da história, é apenas uma pessoa refletindo sobre sua história. Mas isso tem um poder, muitas vezes, de desencadear a reflexão de outras, e muitas outras pessoas, que, nas distrações do cotidiano, no dia a dia, né, tendo que sobreviver, trabalhar, trazer o sustento para a família, muitas vezes não consegue fazer isso de uma maneira sistemática. E, ao ler um livro, pode se sentir tocado por aquilo. São tantas coisas. Eu poderia me chamar de muitas coisas, mas, neste momento, eu diria que eu penso que a abolição, para mim, ainda é uma causa que não morreu. Eu gostaria de ser um abolicionista e de que todos, de alguma maneira, encampassem essa luta também. Não passa uma semana que a gente não leia uma notícia de pessoas escravizadas numa fazenda, ou até mesmo nos apartamentos das grandes cidades, a gente encontre uma pessoa em situação de escravidão. Eu não falo nem análogo à escravidão mais, porque eu acho que o análogo aí só como eufemismo, né? Está ali atenuando a gravidade do crime. É em situação de escravidão mesmo. Então, nesse momento, esse tema, nesse momento, é algo que me incomoda e que eu gostaria de voltar a pensar e refletir sobre isso. Mas espero que outras inquietações... Espero que outras inquietações que também me assomam... Aliás, a experiência humana é muito vasta, né? Há tanta coisa para se refletir, para se pensar, que diz respeito ao humano, mas que a literatura seja sempre esse movimento, seja a minha convocação, vamos dizer assim, né? Para refletirmos e repensarmos a nossa vida em sociedade. E, no caso particular do Brasil, que nos ajude a repensar a nossa própria história. Não é voltar para a história por masoquismo, não, gente. É voltar à história para entender o presente. É voltar à história para projetar um futuro diferente. Para mim, a literatura tem essa função.
Eu como Itamar, também estou cheio de inquietações e não tenho certeza quantas delas ainda vão se transformar em algum tipo de escrita. Mas, terminando de escrever esse ensaio, tem uma questão que tem me... Eu sempre gosto de olhar para o mundo, seja como sociólogo, seja como escritor, no sentido de ficcionista ou pensador, com muita modéstia, pensador. É gente que pensa, não é que pensa grandes pensamentos, não. Mas eu sempre procuro fazer o seguinte, da minha perspectiva, de onde eu estou, de quem eu sou, como é que eu posso ajudar as pessoas como eu, que são iguais a mim, homens brancos, ou gente da elite, da classe média, evidentemente, a entender as questões, as violências que a gente ainda comete. Nesse momento em particular, a inquietação que talvez mais me emule desse ponto de vista seja a violência contra a mulher. Eu fiquei muito impactado pela ideia da violência contra a mulher durante a pandemia, o aumento, né? E eu pensava assim, cara, nós ficamos confinados, eu e Miriam. Não me passou pela cabeça, eu não me tomei de ódio por ela, não me passou pela cabeça, entendeu? Me livrar dela, porque a gente foi obrigado a passar 2 anos sem sair de casa. Não, ao contrário, aumentou o meu amor por ela. E aí... Flipetrópolis é amor, gente. A pessoa recebe uma declaração de amor. Assim, do nada uma declaração de amor. Mas mas evidentemente que a violência ela não nasceu daquela circunstância. Aquela circunstância foi apenas a chave que virou definitivamente uma violência, né? E aí eu tenho pensado muito sobre isso e tenho pensado também o seguinte, não é uma coisa nova. Uma parte grande do Brasil é filho do estupro, dentro da Casa Grande, ou na invasão da senzala. E entre brancos também. Né? Quer dizer, ou da indígena pega no mar, no laço. Não é? Então, essa é uma questão que, evidentemente, como eu já ouvi muitos negros falarem em público isso, que eu concordo inteiramente, o racismo não é problema meu, né, que não é problema de vocês, é problema nosso. Né? É a mesma coisa, quer dizer, o feminicídio e a violência com a mulher não é um problema da mulher, é um problema do homem. Ele não é a vítima, é o agressor. Tá certo? Então, vamos entender a cabeça do agressor. Pois é. O Nego Bispo, quilombola, né, que nos deixou no finalzinho do ano passado, ele fez 2 últimos eventos, ele fez 3 últimos eventos, a FLUP, a Flica e a minha casa. Essa é uma grande honra que eu tenho. Ele esteve lá, numa reunião que fazemos de vez em quando, e ele tem 2 frases que eu acho incríveis, uma né? Quem nunca passou por uma encruzilhada não sabe escolher caminho. E a outra a gente é o começo, o meio e o começo. Para terminar, estamos no começo, no meio ou no começo? Da próxima vez acho que eu vou fazer o Enem de novo, eu vou me inscrever. Essas perguntas são difíceis. Mas que bom que você trouxe o Nego Bispo, né, para confundir, exatamente. O Nego Bispo, esse pensador, né, tão original, pensando no Brasil. Isso aí é para a gente ver a potência desse país, né? Em um lugar carente do que conhecemos como educação formal, de tanta coisa, a ausência de política pública, de toda a ordem de política pública, ainda sai uma mente tão contestadora, trazendo tanta coisa
extraordinária, tanta coisa nova. Se vocês ainda não leram os livros do Nego Bispo, leiam, porque é um pensamento absolutamente original, não só sobre o Brasil, viu? Eu digo, o Nego Bispo foi além. Ele pensou as marcas da colonialidade no nosso cotidiano hoje, como essas marcas ainda determinam nossas vidas. Sérgio, você falava sobre como o papel da mulher, né, e como a mulher ainda é agredida na nossa sociedade. Não só o Nego Bispo, mas o Malcolm e Ferdinand, que é um outro estudioso da colonialidade, ele é do Caribe, ele diria que o projeto colonial é um projeto patriarcal, porque ele foi gestado, pensado e executado por homens. E eles chegaram na América, claro, que existiam sociedades diversas e as mulheres ocupavam os mais distintos lugares nessa sociedade, mas subvertem tudo isso, né? A terra, a própria terra, a terra era uma divindade para muitos desses povos. E essa divindade era feminina, né? A representação clássica, a mais conhecida que nós temos na América da terra como uma entidade feminina é a representação da Pachamama, né? Então, o projeto colonial é um projeto patriarcal. E ser contracolonial é devolver às mulheres o que foi usurpado pela colonialidade. Então, muitas vezes, as pessoas dizem, mas, nossa, aqui eu escrevo, tem homens e mulheres, mas os leitores preferem as personagens mulheres, porque talvez não estejam tão acostumados em encontrar homens que escrevam, que tragam as mulheres para um primeiro plano dos seus escritos. Ali está minha amiga, minha querida Paloma Amado. Acho que o Jorge Amado tinha entendido isso já há muito tempo, porque ele é uma dessas referências que eu trago, de autor que trazia as mulheres para um primeiro plano, né? E ali falava sobre sobre a força, né, que rege a história da mulher, né? Então, eu penso que, dessa maneira, a gente pode estar contribuindo para uma ideia de um mundo menos colonial. Mas eu fui aqui tergiversando da pergunta da Eliana, mas não vou fugir. Eu gosto dessa ideia do Nego Bispo de falar que a vida é feita de começo, meio e começo, né? E é tão bom começar a todo instante, imaginar que a gente pode mudar e transformar tudo isso, né? Que o pensamento do Nego Bispo convoque todos a exercitar os recomeços, né? Vamos recomeçar. A história desse país é uma história de grande violência e dureza, mas eu tenho certeza que dessa mistura, né, de toda essa história, dos muitos povos que para cá migraram e trouxeram suas histórias, emerge algo tão poderoso quanto quando eu penso assim, eu na infância estudei a civilização grega, a civilização egípcia. Eu acho que o que se ergue na América, e eu estou indo além do Brasil, né, a história do continente americano, desse encontro, né, que vai desde o trágico genocídio de grande parte dos povos indígenas até a diáspora africana, que isso é de uma força tão grande que daqui a 100, 200, 300 anos vamos olhar para esse continente como olhamos para a civilização grega, para os egípcios, e entender nessa história como uma história de dor, mas também uma história de beleza, porque de tudo isso tem emergido algo que é muito poderoso e que tem muito a ensinar para o mundo também. Bom, eu vou direto ao ponto, Eliana. Com certeza, começo, né? Inclusive, aqui, né? Quer dizer, toda vez eu já sentei algumas vezes com o Itamar e com você em outros festivais. E a conversa, embora tenha temas recorrentes, ela é sempre um começo novo, né? Assim, a gente sempre começa de uma forma diferente, uma nova conversa. E eu acho que
a gente precisa de entender que a gente tem que começar de novo mesmo. O Ailton Krenak estava falando hoje, né, que menosprezavam os povos da Amazônia porque não tinha pirâmide. E eu pensava o seguinte, como não? A floresta amazônica é uma pirâmide. Eles prepararam a floresta para ela poder para poder conviver com ela. Aquela era uma floresta selvagem, era uma floresta inóspita, hostil ao ser humano. E eles vieram e, sem destruí-la, sem mudar a natureza dela, eles foram buscando formas de que ela se adaptasse ao ser humano e o ser humano se adaptasse a ela numa convivência harmônica. É uma baita pirâmide, gente. E aí, acabou. Acabou, gente. Olha, muito obrigada por esse momento de pensamento, né? Esse momento de parada do cotidiano, para a gente mergulhar um pouco e pensar o nosso país e a nossa própria existência. Pensar no começo, no recomeço, que a gente precisa fazer amanhã, daqui a pouco, né? Não é uma coisa para daqui a algum dia, quem sabe. É para agora. A gente está precisando, né? Vejam o que está acontecendo no sul do país. Pela primeira vez, eu acho que talvez uma classe média esteja sentindo as dores do que passam as pessoas que sofrem racismo ambiental. Ele existe. E a gente precisa recomeçar. Temos toda a possibilidade para isso, né? Basta a gente querer.